Eu sou Alfredo Guarischi e vamos falar sobre Se Hahnemann Tivesse Robô, uma história na cirurgia oncológica. Nossos objetivos: discutir a responsabilidade da indicação cirúrgica, da escolha da técnica e de como o trabalho multiprofissional pode ajudar ou não o paciente. A discussão dessas questões envolve mudança na cultura dos profissionais e das instituições. Publiquei esse artigo, Dois Cirurgiões Tenores, no site do CBC. Nessa foto, vemos o Dr. Savino Gasparini e Henri Hahnemann, em Paris, em 1951. Era o Congresso francês. Savino, um jovem cirurgião, estava fazendo um treinamento na Europa e conheceu o professor Hahnemann. Hahnemann ficou famoso pela sua cirurgia, mas teve muito mais do que isso. Savino, que tive o privilégio de conhecer, foi também um grande cirurgião. Como escrevi, há diferentes tipos de tenores que subirão ao palco conforme as habilidades técnicas exigidas por um determinado papel na ópera. Da mesma forma, no teatro cirúrgico, há distintos papéis para cirurgiões afinados. Hahnemann e Savino foram grandes tenores, cada um ao seu tempo e ao seu modo. O desafio é imaginar Hahnemann usando um robô nos dias de hoje. Há muita polêmica em muitas coisas em medicina, e as tecnologias novas em medicina têm um processo de aperfeiçoamento nem sempre curto. Não pode existir uma causa raiz ou solução única para um problema multifatorial. A cirurgia oncológica precisa de várias ferramentas. Raiz única é a cenoura. Na medicina, as causas dos problemas são diversas, muitas raízes. No nosso roteiro, falaremos sobre cirurgião e oncologia, o ambiente hospitalar, gerenciamento do risco e minha visão. O cirurgião oncológico faz diferença? Procurei no site da Sociedade Europeia de Cirurgia Oncológica alguma inspiração. O cirurgião, que há 40 anos muitas vezes era o único especialista para ter contato com a maioria dos pacientes com câncer, atualmente pode não funcionar isoladamente, mas deve liderar uma equipe multidisciplinar. Ele deve ser mais do que um técnico e deve compreender a biologia e a história natural da doença, bem como as contribuições de outras disciplinas para o tratamento de pacientes com câncer. É nesse ponto que o cirurgião se torna um oncologista cirúrgico. Um dos argumentos mais fortes em apoio à oncologia cirúrgica, como uma disciplina especializada, é ajudar a elevar os padrões de qualidade onde atualmente há uma grande variação nos resultados do câncer. O principal argumento contra a especialização em oncologia cirúrgica é que não seria possível para um único cirurgião ter a experiência necessária para realizar uma gama completa de procedimentos oncológicos, desde ressecção hepática, reconstrução mamária, prostatectomia radical, a dissecção radical do pescoço. A situação se torna mais acentuada com os avanços tecnológicos. No entanto, em cada subespecialidade há um conhecimento e experiência compartilhados e, em muitos casos, a troca de informações e ideias entre disciplinas específicas tem muito a oferecer. Alguns procedimentos só devem ser realizados em centros altamente especializados. Os exemplos incluem cirurgia citorredutora com HIPEC, cirurgia de sarcoma, perfusão isolada de membro, ressecção hepática, cirurgia laparoscópica e robótica de câncer. A compreensão desses procedimentos mais complexos é essencial para qualquer cirurgião que lida com câncer, para evitar que os pacientes tenham o acesso negado a essas modalidades. Por exemplo, os avanços nos limites da ressecção hepática significam que um cirurgião inexperiente pode negar a cirurgia a um paciente, ao qual um especialista ofereceria cirurgia após quimioterapia neoadjuvante e embolização na veia porta. Alguns casos seriam elegíveis para transplante. Nem todo cirurgião será capaz de oferecer essas técnicas avançadas, mas tem o dever de estar ciente dessas modalidades e deve oferecer encaminhamento a centro especializado. Como se forma um cirurgião oncológico? Essa é a pergunta. O treinamento mínimo em cirurgia geral deve ser de 3 a 4 anos. O residente deve realizar pelo menos 100 cirurgias por ano. Isso é o que se preconiza. Atualmente, no Brasil, a cirurgia geral é de 3 anos. Acho pouco. O treinamento deve ter rodízio de pelo menos 2 meses, em cirurgia geral, digestiva, proctologia, ginecologia, vascular, tórax, urologia, trauma, CTI, oncologia cirúrgica, anestesia e cirurgia experimental. Sim, cirurgia experimental. É inaceitável que as primeiras cirurgias sejam feitas sem passar pela cirurgia experimental.
Variações desse programa devem ser oferecidas estabelecendo um consórcio de hospitais, de modo que formemos médicos com melhor julgamento clínico e exposição a casos de diversas complexidades. Se você não tem tudo no teu serviço, faça um convênio com outro serviço. Isso não é difícil. Basta um telefonema, basta uma conversa. Use o seu poder de articulação e as sociedades de especialidades. A realidade do Rio de Janeiro e de outros centros é especial. Aqui, na cidade, em outros grandes centros, temos muitas facilidades, mas mesmo assim, os programas de residência precisam ser revistos. A realidade no interior do estado não é igual à da capital. Nós temos uma dura realidade. Cidades perto da gente, muito perto da gente, nós treinamos também cirurgiões. Isso tem que ser visto. Por que não fazer residência rotativa? E a realidade do país? O papel das sociedades médicas. Esse país é muito grande. Esse país é muito desigual. As sociedades médicas devem ser fortalecidas. O Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Sociedade de Cirurgia Oncológica, sociedades outras de especialidades co-irmãs, devem ter uma pauta mínima. É inaceitável que as sociedades médicas não conversem. É muito importante o fortalecimento da Sociedade Médica do Estado do Rio de Janeiro, SOMERJ. É necessária especialização em oncologia cirúrgica, em neurocirurgia, urologia, ginecologia, proctologia, cirurgia hepatobiliar, cabeça e pescoço, videolaparoscopia, cirurgia robótica, tórax. Bom, esse é um problema. A cirurgia abdominal é a cirurgia que talvez tenha mais problemas. E a gente define como a especialidade por região anatômica. Eu acho que fica muito claro, o cirurgião de cabeça e pescoço, ele não faz esterectomias, está muito claro. Agora, quem vai fazer uma esterectomia não tem condição de fazer uma colectomia se tiver aderência? Eu acho que tem que ser preparado para isso. Define-se a especialidade por patologia, por exemplo, patologia mamária, que opera mama, é o mastologista, é o oncologista cirúrgico, é o cirurgião de tórax, afinal a mama fica no tórax. Mas essa especialidade, claramente, que a patologia vai defini-la como tal. Será que existe especialidade em função do equipamento utilizado? Cirurgião videolaparoscópico, cirurgião robótico? Isso é um questionamento. Aí fica a pergunta, e Hartmann? Como agiria Hartmann nesse momento? Enfim, não há dúvida que você não pode usar um equipamento sem um treinamento adequado. Ao definir especialidade por uso de equipamento, não é adequado. Isso ocorreu com a cirurgia de vídeo. Hoje, todas as especialidades cirúrgicas, de uma maneira ou de outra, usam vídeo nos seus procedimentos. Não se fala mais em cirurgião que faz vídeo. Faz o cirurgião que opera também por vídeo. Isso ocorre por quê? Por interesse científico ou por mercado de trabalho e situação econômica? Claro, existem interesses científicos, não há a menor dúvida, é o principal. Mas o mercado de trabalho e a situação social e econômica tem uma enorme influência no desenvolvimento de especialidades. Outro problema que está surgindo e cada vez mais rápido é a verticalização dos serviços médicos. Em muitos locais já existem serviços totalmente verticalizados. O paciente vai ser atendido apenas por um grupo médico. Isso é bom ou é ruim? Como é que funciona no serviço público? Eu posso tratar no hospital público A, depois resolver fazer um outro tratamento no hospital B por espontaneidade? Não, eu não posso fazer isso. O que a gente tem que ter é uma boa regulação para que isso fique muito claro, tanto para os profissionais que vão trabalhar por esse sistema, assim como acesso livre dos pacientes. Isso é uma boa discussão. Os desafios são enormes. Tratamentos tradicionais, novos e experimentais, estão aí. Há muita coisa nova sendo feita, há muita coisa experimental sendo feita. O novo não significa que seja melhor. E o experimental não significa que seja antiético. Isso tem que ficar bem claro. Condições de trabalho. As condições de trabalho por estresse são enormes. Não é problema brasileiro, não é problema de uma cidade. É um problema mundial. Essa profissão, talvez aliada de policial, seja uma das profissões mais estressantes e com maior número de burnouts. A competição entre médicos, hospitais e planos de saúde. A competição é saudável. No entanto, ela não pode ser predatória. É bom ter competição, é bom ter concorrência, mas o limite, tanto da competição como da concorrência, deve ser pautado pela ética e pelo cuidado com os pacientes e entre os profissionais de saúde. O profissional de saúde tem que ser o melhor amigo do outro profissional de saúde. Pagamento pelo trabalho ou pelo resultado?
Isso em vários países isso já está acontecendo. A questão de pagar por volume sem aferir o resultado tem que ser questionado. Não é correto as pessoas receberem o mesmo quando fazem um serviço de qualidade inferior. Não é pagar mais para quem faz melhor. É pagar menos para quem faz pior. É duro? Sim, é duro. Mas seja doente. Pense nisso. Olhe o outro lado. Isso é uma boa reflexão também. Isso é uma reflexão para as sociedades médicas. E quem arca com o custo do desenvolvimento do moderno? A realidade, quanto que custa um aparelho novo, uma técnica nova? Como é que é o desenvolvimento dessa técnica? Quem paga? É o plano de saúde? É o paciente? Eu acho que todos, de alguma maneira, que querem a melhoria do sistema, devem estar envolvidos no custeio desse desenvolvimento. Como é que se faz isso? Conversando. Sendo claro, sendo transparente. Temos etapas, desde as coisas simples, colocação de um catéter para quimioterapia, que também pode complicar, e conforme a gente vai evoluindo, nós temos a gastrostomia, as gastrectomias, as colectomias, o Whipple e a esofagectomia. Sim, são cirurgias cada vez mais complexas que são realizadas. Isso também tem um preço físico, ético e econômico. Agradeço ao Rodolfo Spinossa, intensivista, que nos cedeu esses dados no estudo que fez sobre o banco de dados do EpiMed, um dos mais consistentes que temos no país, sobre vários tipos de cirurgias. Isso vai ajudar muito a entender a complexidade dos nossos problemas. E que compara uma estatística do EpiMed. Nessa estatística ele separou 3 tipos de cirurgia: colectomia, a ressecção pancreática e a esofagectomia. Um número grande de pacientes e um grande número de hospitais, com idade mediana semelhante, dias de CTI, que foram aumentando conforme a complexidade da cirurgia, e assim como os dias de hospitalização. Vejam, a esofagectomia tem o dobro de dias de hospitalização comparado à colectomia. Índice de gravidade dos pacientes semelhantes, e aí ele percebeu o seguinte: a probabilidade de óbito, ou a probabilidade de óbito ajustada, variou. Na colectomia, de 7% a 9%, respectivamente, no Whipple, de 8% a 11%, e na esofagectomia de 11% a 15%. E qual foi a mortalidade hospitalar observada? Na colectomia foi de 13%, maior do que esperado. Quando comparado com a literatura, a menor mortalidade é menor que 2% e varia de 3% a 5%. Então, nesse grupo seleto de pacientes, nós temos o dobro da mortalidade. É um banco de dados robusto. Na duodenopancreatectomia, a mortalidade hospitalar observada foi 19%, comparado com a mortalidade menor que 4% que existe, mas varia de 15% a 20%. Mas, de qualquer maneira, é muito alto. E, finalmente, na esofagectomia, que a mortalidade hospitalar observada foi de 20%, comparado com a mortalidade da literatura de menos que 5% em centros de grande referência, mas variou de 10% a 20%. Realmente uma mortalidade muito alta. Então, o que está acontecendo? Enfim, nós temos problemas estruturais importantes no nosso sistema de saúde. Não depende apenas de equipamento. E essas variáveis devem ser levadas em consideração na escolha do local que o paciente deve ser operado e por quem vai ser operado. A segurança não está relacionada com o que está errado, mas com o que pode dar errado. A ausência de acidentes não significa que a organização é segura. Vamos imaginar essa situação quando tudo vai bem: o hospital, a equipe, o paciente e a doença. Eu tenho o paciente, eu tenho a doença, eu tenho a equipe, eu tenho o hospital, e o espaço entre esses 4 elementos vamos ter a taxa de sucesso. Agora, quando o hospital tem problema, o sucesso diminui. Quando a equipe tem problema, o sucesso diminui mais ainda. Quando o paciente é complexo, o sucesso diminui mais ainda. Agora, quando a doença é grave, tudo vai mal, nós temos o desastre. Então, nós temos como controlar a doença? Não, nós não temos. Nós temos que controlar como nós trabalhamos. E como a gente faz isso? Como melhorar? Primeiro, habilidades técnicas. Nós temos que treinar para fazer. Não adianta fazer, dar errado e treinar. E habilidades não técnicas. Para isso, nós temos premissas em relação à prevenção. A medicina é um sistema complexo, dinâmico e instável. Equipamentos e habilidades técnicas são importantes, mas não garantem segurança. A cirurgia oncológica é a cirurgia do trauma num paciente crônico. Acho que essa é uma boa definição. A cirurgia oncológica é a cirurgia do trauma num paciente crônico. Vamos falar de treinamento, anatomia cirúrgica.
Cirurgião tem que ser um profundo conhecedor de anatomia. Não pode deixar de saber anatomia. Tem que rever a anatomia antes de qualquer cirurgia. Isso facilita. Imagem. Debater o exame com o radiologista e equipe. Não basta ler o laudo. Vá ao departamento de radiologia, converse com o seu colega, converse com os demais médicos de imagem, medicina nuclear, ressonância, enfim, procure se inteirar do que aquele colega está vendo. A programação da terapia principal e acompanhamento deve ser feito com antecedência. Cirurgia eletiva, você tem que fazer todo o procedimento mentalmente, estabelecer todas as estratégias de acompanhamento necessário, tanto no pré, no pé, como no pós-operatório. Estamos prontos? Nesse momento em que você vai marcar a cirurgia, faça uma reflexão. Eu estou preparado? Eu tenho equipamento? Eu tenho backup se acontecer alguma coisa? Meus auxiliares estarão presentes? Eu conversei com meus auxiliares sobre o que eu vou fazer? Isso é fundamental. Hartmann fazia isso. Savino fazia isso. O dia da cirurgia, para o paciente, é um dia único. Para o cirurgião que tem vários casos naquele dia, aquele paciente é mais um. Para o paciente, não. Procure fazer um briefing com a equipe antes de entrar em campo. Reveja seus exames. Tenha certeza que todos os exames estão disponíveis. Faça o checklist. Olhe tudo. Acredite, não existe acidente sem precedente. Cirurgia realizada, nós temos o pós-operatório e a estatística. Sim, a estatística. Savino conta a história de professor Hartmann, que já tinha feito 98 esterectomias e nunca tinha tido um óbito. Já estava com mais de 90 anos de idade. Ele comentou, em Paris, nós temos 2% de mortalidade na esterectomia. Eu nunca perdi um doente. Tempos depois dessas 2 cirurgias, falou, sim, a estatística se manteve. Então essa história é isso mesmo. As coisas acontecem. Os cirurgiões devem saber de cor e salteado sua estatística. É fundamental nós refletirmos sobre os nossos dados. Como se fala em prevenção, temos que falar sobre o mínimo. O treinamento técnico. Nós temos que treinar muito técnica. As condições nossas de trabalho e fadiga. Tem a fadiga aguda e a fadiga crônica. Não é fácil gerenciar nos dias de hoje. Mas toda vez que tiver tempo, dê uma relaxada. Isso é importante. Descontraia. Descontraia antes da cirurgia, mas não descontraia durante a cirurgia. É fundamental. No campo operatório só se conversa sobre cirurgia. Percepção do risco e sua dinâmica. A distração e a perda do foco é o principal fator que leva a aumentar o risco. A equipe transdisciplinar, não apenas multidisciplinar. Quando se fala em multidisciplinar, vários tipos de especialistas, talvez uma coisa mais simplista. O difícil é você aceitar que aquela pessoa possa dar opinião no seu trabalho. E da mesma maneira que ela às vezes tem dificuldade de aceitar a sua opinião. É muito importante a transdisciplinaridade. É muito importante entender o conceito de transdisciplinar. E, finalmente, o especialista não é dono da verdade. E nós, no cenário de oncologia, nós temos que conversar com oncologistas clínicos, radioterapeutas, fisioterapia, nutricionista. A gente tem que tomar um pouco cuidado, porque às vezes a gente leva a coisa que alguém diz, é o especialista, e aquela é a última palavra. Não, tem que haver debate, tem que ter conversa. E principalmente o bom especialista não é aquele que sabe tudo da sua especialidade. O bom especialista não é aquele que sabe tudo de sua especialidade. O bom especialista é aquele que sabe bastante da especialidade dos outros. Saber das especialidades dos outros. Assim como os outros saberem de nossa especialidade. Nós precisamos conversar mais. Reuniões científicas são muito importantes. Na prevenção, nós temos recursos mal utilizados. Gerenciamento de risco com foco na prevenção. Sistema de notificação. Anonimato é para todos. Nós precisamos notificar eventos adversos. Simulação realística. Temos que treinar mais. Muito interessante o que aconteceu tanto na laparoscopia como na cirurgia robótica, principalmente na robótica. Os cenários de simulação realística cada dia são melhores. Deve ser estimulado o treinamento em uma simulação, num caso que você vai fazer. Eu vou operar agora um paciente
eu faço a cirurgia virtualmente com o meu simulador e depois eu vou operar. Isso vai facilitar muito. Isso os pilotos fazem, quer dizer, eles treinam muito em simulação. Nós temos que fazer mais e mais e mais. Discussão de morbimortalidade. Todo serviço tem que ter discussão de morbimortalidade, aspectos técnicos e comportamentais. Hartmann tinha 7 dos seus assistentes seguiram seu caminho e foram chefes de serviço do Hospital Dieu, o hospital mais antigo de Paris, que Hartmann chefiou. Isso é uma coisa importante. E ficava muito claro as discussões. Discussões são discussões técnicas e comportamentais. Não é lavar roupa suja. São discussões que devem se levar em conta, não o julgamento do profissional, mas que aquilo é um momento de aprendizado e respeito a todos os pacientes. E transparência. Temos que ter transparência no que nós fazemos. Terminando, talvez essa frase de Sir Cyril Chandra, com 81 anos, pediatra britânico, ainda vivo, fala que a medicina era simples, pouco eficaz e relativamente segura. A cada dia fica mais complexa, relativamente eficaz, porém com alto custo e perigosa. Devemos simplificar os processos de modo que a eficiência e riscos possam ser gerenciados. Está aqui a foto de Cyril, e esse artigo foi publicado no Lancet em 1999. Vale a sua leitura. Terminando, não pode existir uma causa raiz ou solução única para um problema multifatorial. Nós temos muitas raízes do problema. Há diferentes tipos de tenores que subirão ao palco conforme as habilidades técnicas exigidas por um determinado papel na ópera. Da mesma forma, no teatro cirúrgico, há distintos papéis para cirurgiões e instrumentos afinados. A cirurgia robótica é uma realidade, assim como a laparoscopia foi uma realidade, mas sempre haverá novas novidades, mas não devemos nos afastar do clássico, que é a responsabilidade e o sonho. Falando em sonho, essa é Jéssica, com 5 anos, que sonhava. Eu tinha cabelo preto, já estava com gorro e máscara, queria ser cirurgião. Estudante, continuava sonhando. Aí, aos 28 anos, operando com o pai. Aos 31 anos, continua sonhando, recém-formado. Em 16 de agosto de 2020, aos 35 anos, Jéssica Guarischi sonha, como tantos outros, vencer uma dura e complexa profissão que impõe enormes sacrifícios familiares. Sim, enormes sacrifícios familiares. Uma homenagem a ela e aos jovens médicos, que são o futuro, que são o presente da medicina. Obrigado.